Sabe aquela picanha que o Lula prometeu? Fedeu. Fedeu porque enquanto ele vendia o churrasco, empurrou o Brasil inteiro de um avião sem paraquedas. Mais de 30 novos impostos em 3 anos. Taxa das blusinhas, regulamentação das betches, confisco do seu FGTS como garantia de empréstimo. 9 milhões de empresas inadimplentes. O governo declarou guerra ao seu bolso e tá arrombando o país ao vivo, na sua cara. Flávio Bolsonaro cravou. Tá pulando do avião sem paraquedas, gastando como se não houvesse amanhã. Exatamente isso. Pânico fiscal puro. Incompetência coberta com o suor do trabalhador. Só que hoje você vai conhecer o antídoto real. O tripé da reconstrução conservadora, corte sem dó, privatização cirúrgica e ferro no crime. O plano concreto que para essa roubalheira de vez. E o primeiro pilar, o tesouraço, vai te mostrar que sem cortar fundo agora, esse governo vai continuar te esfolando vivo, até não sobrar um centavo no seu bolso. Fica comigo. Olha o que esse governo chama de responsabilidade fiscal. 37 medidas de arrecadação desde 2023. 37. Cada uma delas é uma mão enfiada no bolso do trabalhador, do pequeno empresário, do pai de família que acorda às 5 da manhã para manter a casa de pé. O Ministério da Fazenda confirmou, a carga tributária em alguns setores já bate quase 40%. A média geral, 32,3% do PIB. Recorde histórico. Responsabilidade fiscal? Isso tem outro nome. Assalto organizado à classe produtora para bancar máquina estatal inchada e promessa eleitoreira que nunca sai do papel. E o resultado dessa farra? A dívida bruta do governo, segundo o Banco Central, saltou de 76% para 79,2% do PIB. São 10,2 trilhões de reais. Trilhões. E a projeção do Tesouro Nacional, 83,6%, até o fim do mandato do Lula. Cada centavo que te arrancam não paga dívida, alimenta a besta. A matemática é brutal e honesta. Quanto mais arrecadam, mais devem. Porque o problema nunca foi receita, sempre foi a gastança desenfreada. Agora compara com o que aconteceu do outro lado da fronteira. Javier Milei pegou a Argentina destruída, inflação de 287%, país literalmente falido, e disse, no Rai Plata, e cumpriu. Cortou 30% dos gastos públicos no primeiro ano, demitiu burocratas, eliminou ministérios inteiros. Resultado? O primeiro superávit fiscal argentino em 16 anos. Reduziu a dívida em 54 bilhões de dólares. A economia voltou a respirar. Enquanto o Brasil te sufoca com mais tributo, mais regulação, mais burocracia, a Argentina está provando que cortar na carne do Estado funciona. O pai de família em Buenos Aires já sente o alívio. E o pai de família brasileiro? Carregando nas costas a conta de ministério que ninguém pediu. Isso é o tesouraço na prática. Zero tolerância com desperdício, corte sem dó na máquina pública. Menos imposto, menos burocracia, mais dinheiro no teu bolso. Agora me diz, qual desses 37 novos impostos ou burocracias o teu bolso mais sentiu essa semana? Joga nos comentários. Mostra o tamanho real dessa indignação nas ruas. E se tu achou que sugar teu dinheiro direto já era o fundo do poço, segura. Porque tem um buraco negro ainda maior escondido nas entranhas das estatais. E o que acontece lá dentro vai te revoltar de verdade. O próprio governo confessou. Lá no Congresso, sem câmera da Globo por perto, Onyx Lorenzoni escancarou o número que ninguém queria mostrar. O rombo das estatais federais para 2027 já bate 7,5 bilhões, confissão formal, papel assinado, entregue ao Congresso Nacional, e isso é só a ponta. Flávio Bolsonaro joga os números completos na mesa. 20 bilhões de déficit acumulado espalhados pelas estatais. Só os Correios, aquele elefante branco que tu usa para rastrear encomenda atrasada, são 3,2 bilhões de reais no vermelho. E no primeiro bimestre de 2026, o prejuízo total já bateu 4 bilhões negativos. 2 meses, 4 bilhões.
cada real que tu sua para ganhar, uma fatia generosa vai direto pro ralo de empresas que existem para uma coisa só: dar emprego para apadrinhado político. Cabide de emprego, ralo de dinheiro público, cena do crime com CNPJ. E a solução? Flávio é cirúrgico: privatizar 95% dessas estatais. Tirar da mão de quem, nas palavras dele, não sabe administrar e bota gente para roubar, sem choro, sem negociação. Liman a corrupção pela raiz, cortando o acesso de político à caneta que assina contrato e a gaveta que esconde propina. Mas, e aqui mora a inteligência que a esquerda nunca vai ter? Ele não quer vender tudo a troco de banana para gringo. Os 5% que ficam são questão de soberania nacional. O exemplo mais poderoso, terras raras. Segundo o USGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos, ONG-DANES, ao de 2025, o Brasil possui a segunda maior reserva do planeta, 21 milhões de toneladas. Só perde para a China. São os minerais mais estratégicos que existem hoje: tecnologia, baterias de veículo elétrico, defesa militar. Quem controla terras raras, controla o século XXI. Então grava o plano. Primeiro, privatiza o lixo corporativista que só existe para sangrar teu bolso e alimentar aliado. Segundo, blinda com unhas e dentes as riquezas geopolíticas que garantem o futuro do Brasil, fora do alcance de predadores estrangeiros e globalistas. Isso é inteligência patriótica. A direita quer exterminar cabide de emprego e ao mesmo tempo, proteger o que é nosso. Agora, tu já entendeu que eles sugam bilhões pelas estatais. Mas para onde vai essa montanha de dinheiro? Porque não fica no bolso do político, não. Tem um destino muito mais perverso. E ele vem embalado num nome bonito: justiça social. Justiça social. 2 termos bonitos que escondem o maior esquema de transferência de renda da história deste país. Transferência de quem? De você, empresário, trabalhador, pai de família, para a cúpula partidária que nunca produziu um parafuso na vida. Olha o número. A carga tributária brasileira cravou o recorde histórico: 32,4% do PIB em 2025, dado oficial do Tesouro Nacional. E uma pesquisa da CNI, de setembro de 2025, ouviu mais de 1.000 donos de micro e pequenas empresas. Resultado? 70% apontam os tributos como o maior vilão da sobrevivência do negócio. 70%. 7 em cada 10 empresários brasileiros sufocados, fechando as portas, mandando gente embora, enquanto o governo bate no peito dizendo que cuida do povo. Cuida de quem? Esse dinheiro que sai do teu bolso não chega na ponta, não chega no hospital, não chega na escola do teu filho. Ele engorda a máquina, alimenta cabide de emprego, financia o esquema. A Lava Jato já provou bilhões desviados direto para cúpulas partidárias. E o que mudou? Repaginaram o roubo e seguiram em frente. E aqui está o ponto que ninguém tem coragem de falar. Incompetência? Zero. Isso é projeto. Cada real a mais de imposto que te arrancam é um real a menos de liberdade para tua família. Eles querem que o pequeno empresário quebre. Querem o trabalhador honesto de joelhos, refém de migalha de governo, de programa social, de voto de cabresto. Assistencialismo virou sinônimo de servidão e servidão virou voto cativo. Pronto. Esse é o ciclo. Estrangulem quem produz, deem esmola para quem obedece. O próprio Flávio Bolsonaro cravou sem dó. O Lula é aquela picanha fedorenta, podre. O Lula é aquela cerveja choca que ninguém tem coragem mais de olhar e sentir vontade. Acabou o encanto. O povo já sentiu o gosto podre dessa promessa, mas segura. Porque até aqui a gente falou de dinheiro, imposto, roubo, destruição do teu bolso. Agora pensa comigo. Quando o Estado sufoca quem produz e joga tudo na máquina, sobra quanto para te proteger? Para proteger a tua família? A resposta é zero. E quando o território fica abandonado, adivinha quem ocupa?
O crime organizado, essa parte da destruição não atinge só o teu bolso. Bate na tua porta. E o número é esse. Segundo o IPEA e a Gazeta do Povo de outubro de 2025, entre 25% e 30% da população brasileira, 50 a 61 milhões de pessoas, o equivalente à população do Rio, Minas, Espírito Santo e Paraná juntos, vive hoje sob domínio armado de facções e milícias. Território brasileiro, ocupado por bandido. E o STF solta, a mídia humaniza traficante. Chama de vulnerável social o sujeito que escraviza a comunidade inteira a tiro de fuzil. Enquanto isso, tua família tranca a porta às 7 da noite e reza para a bala perdida não atravessar a parede. Chega. Aqui entra o terceiro pilar do tripé da reconstrução conservadora. Espada e livro. Primeiro, a espada. Retomada física e irrestrita de cada centímetro de território perdido. Sem negociação com o traficante. Sem comitê de direitos humanos ditando regra de combate. O Estado entra, ocupa e reestabelece a lei. Quem manda na comunidade é a Constituição, não o dono da boca. Polícia equipada, inteligência integrada e autorização real para agir. Isso aqui é guerra ao criminoso que sequestrou o pobre. Segundo, o livro. Porque só bota e fuzil não resolve a raiz. O IBGE mostra que 8,7 milhões de jovens entre 14 e 29 anos largaram a escola sem terminar o ensino médio. Sabe quem recruta esses moleques? O tráfico. E olha esse absurdo. Existem hoje mais de 800 mil vagas abertas só no setor de tecnologia. Vagas reais, salário digno. Mas o governo prefere criar dependente a criar técnico. A solução é direta. Educação técnica obrigatória, qualificação profissional, inserção no mercado. Tira o moleque da mão do traficante e põe na frente de um computador, de uma máquina, de um futuro. Espada limpa o terreno. Livro impede que o mato cresça de novo. Mas presta atenção. Tudo isso, cortes, privatização, retomada de território, só funciona se acontecer a tempo. E o relógio está correndo. O Brasil está chegando num ponto onde quem pode vai embora. E quem fica paga a conta sozinho. Quanto tempo mais dá para esperar? Relatório da Henley & Partners, 2025. Dado oficial, 1.200 milionários brasileiros saíram do país só no último ano. Quase o dobro da taxa de 2019. E levaram com eles 8,4 bilhões de dólares em patrimônio e investimentos. 8,4 bilhões. Sumiu. Cruzou a fronteira. Não volta. E não são os ricos malvados que a esquerda te ensinou a odiar. São donos de empresa, empregadores, os caras que assinavam carteira de trabalho para sua família ter comida na mesa. Foram buscar previsibilidade em Portugal, nos Emirados, no Paraguai, porque aqui o governo transformou produzir em crime tributário. Agora pensa comigo. Se quem gera emprego desiste e vai embora, quem fica? Fica o Estado inchado. Ficam os dependentes. Fica uma máquina burocrática que arrecada de menos, gasta demais. E vai arrebentar quem? Você. O chefe de família que não tem cidadania europeia, que não tem milhões escondidos lá fora, que acorda todo dia às 5 da manhã e paga imposto sem reclamar. Esse é o cenário real se essa política fiscal continuar. A classe produtora exterminada ou exilada e milhões de dependentes do governo brigando pelas migalhas de um orçamento que não existe mais. O país vira um curral eleitoral. Uma fazenda de votos sem produção, sem inovação, sem futuro. Cleptocracia pura. E o mais brutal, cada mês que passa, mais gente de bem faz as malas. Mais riqueza cruza a fronteira, mais emprego some do mapa. Mas respira, porque se existe diagnóstico claro, existe cura. E essa cura tem data marcada. O que vem agora é como tudo isso muda. Se a gente fizer a coisa certa, na hora certa. Janeiro de 2027. Você acorda num domingo,
Não tem manchete gritando rombo fiscal. Não tem ministro inventando imposto novo para sustentar aparelhamento. Você senta na mesa com sua família. A picanha é de verdade dessa vez e pela primeira vez em anos, aquele nó no estômago sumiu. Sumiu porque o Estado parou de enfiar a mão no seu bolso. Flávio Bolsonaro cravou uma frase que eu quero que você grave na memória. A partir de 2027, você vai ter sim um presidente que não vai precisar mais falar de Lula. Olha que maravilha! Focar num país próspero e sem esse revanchismo. Sem revanchismo, sem circo. Um governo que corta gastos sem dó, blinda o patrimônio mineral do povo e bota a polícia na rua com escola técnica no morro. O tripé da reconstrução conservadora em pleno funcionamento. Cortes, privatização cirúrgica, espada e livro. Cada pilar sustentando a paz daquele domingo na sua mesa. Agora, olha para mim. Esse futuro só existe se você agir. Cada vez que você compartilha esse vídeo, você enfia uma rachadura na muralha da mídia que protege essa corja. Cada conversa no churrasco, no grupo da família, no trabalho, é trincheira conquistada. Manda esse vídeo para 5 pessoas. Agora, 5, porque indignação calada é só sofrimento. E a gente não é disso. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma munição. Nós vamos tomar o Brasil de volta.